inicio a mesa redonda sobre Olimpíadas. Então, eu queria apresentar cada um dos componentes da mesa. Além de mim mesmo, eu sou o Krerley. O professor Fábio Brocheiro, que acabou de dar uma palestra. Ele foi de 90 a 96 treinador da equipe olímpica da Colômbia. Medalha de prata e medalha de ouro na Olimpíada Ibero-Americana de Matemática. Medalha de bronze e medalha de prata na Olimpíada Internacional de Matemática. Ele é membro do comitê de provas da OBMEP e faz parte da coordenação da Olimpíada Mineira. O professor Nicolau, à minha direita, foi a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática. Nessa ocasião, ele foi o primeiro prêmio com pontuação máxima. Líder e treinador da equipe brasileira há muitos anos. Já foi diretor da OBM também. Professora Sueli, à minha esquerda, coordenadora e idealizadora também da OBMEP. É membro do CTC, Conselho Superior da CAPES, de Educação Básica, e foi ex-presidente da SBM, e é ex-presidente da SBM, foi presidente por 2 ocasiões. E o professor Chini, que está à minha direita, é líder da equipe, foi líder da equipe na última Olimpíada, que aconteceu esse ano. É treinador da equipe olímpica brasileira há muitos anos, coordenador atual da OBM, foi medalha de ouro no Cone Sul, medalha de ouro e prata na Olimpíada Ibero-Americana. E acabou de lançar um livro, estão todos convidados a dar uma olhada no livro do professor Chini. E à esquerda ali nós temos o Henrique Pondé, que foi nosso medalhista de ouro, está convidado, é um convidado especial a participar da mesa. Ok? Então, eu passo a palavra para a professora Sueli Druck. Bom, antes de tudo, obrigado, Krerley, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou a única da mesa não medalhada, nunca medalhada em Olimpíada, né? Eu sou de uma geração em que essa atividade não existia, né? Então, com muito prazer. Onde é que eu aperto aqui? É aqui, né? Vocês sabem que eu sou ruim. Então, eu vou falar da Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas. Ela está agora, ela ainda é um bebê muito grande, né? Ela está agora no seu 5º ano. Ela teve a primeira edição em 2005 e agora ela está na sua 4ª edição. 5ª edição, desculpe, né? Era preciso falar um pouquinho da motivação. Essa Olimpíada ela tem uma motivação um pouco diferente das outras Olimpíadas, né? Na época que ela foi criada, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, o professor César Camacho era o meu vice-presidente, e preocupava muito a SBM, quase que a tragédia que se passa com o ensino da matemática, né? E nós detectamos que havia o setor público muito mais carente, exceto as escolas federais, eu estou falando das escolas estaduais e municipais, né? Absolutamente depauperado. E também nas escolas públicas estudam 86% dos jovens brasileiros. Então, se nós conseguíssemos fazer alguma coisa para esse grupo muito grande de jovens que, por terem um ensino de todas as matérias, mas em particular da matemática muito ruim, são privados até de tentar sonhar com carreiras tecnológicas, científicas, tudo isso, e até de um futuro profissional mais interessante. Então, a motivação dessa Olimpíada ela tem um viés um pouco diferente. E quando a gente fala OBMEP, vocês vão imaginar que eu vou falar só da prova, mas eu não vou falar. A OBMEP ela é um conjunto enorme de atividades que visa exatamente atingir esse público dessa forma. Está claro? Então, vamos lá. Então, os objetivos. Bom, primeiro, despertar nos alunos. Vocês já vão ver que os objetivos já diferem um pouco das Olimpíadas formais que vocês estão acostumados a ver, né? Despertar nos alunos o gosto pela ciência, motivar os alunos na escolha profissional pelas carreiras científica e tecnológica. Isso nas escolas públicas praticamente não existe. Eles acham que não têm condições de seguir essas carreiras, né? Aprofundar o conhecimento matemático dos alunos, principalmente, incentivar os professores e aproximar escolas e universidades.
Essa aproximação, porque quando eu fui ver o que estava acontecendo, eu sou uma pessoa que vivia só em universidade, tinha meus alunos de graduação e pós-graduação, eu fui ver o que estava acontecendo nas escolas públicas. E o que acontece é que não acontece quase nada, em geral, de interessante, nem para alunos, nem para professores, né? É um ambiente muito pobre culturalmente, cientificamente, embora tenha pessoas super interessantes, né? Então, essa aproximação era exatamente para isso. Né? Qual é o público? Bom, o público são de 5ª a 8ª série, do ensino fundamental e ensino médio. O que nós estamos atingindo? Pequenas e grandes cidades. Pequenas, quando eu digo, são pequenos municípios rurais com 1.200, 1.300 habitantes. Né? Grandes cidades, todas as capitais, por exemplo. Né? As comunidades indígenas e quilombolas, temos uma participação importante de deficientes físicos, principalmente os deficientes visuais. E aí eu não soube o que dizer, mas o pessoal, são jovens que estão internados em regime de ressocialização, como o FEBEM, tudo isso. Eu esqueci de dizer, mas nós também temos alunos que são presidiários. Inclusive, ano passado, tivemos um com medalha de prata até. Então, atinge todas as camadas da sociedade. Né? Bom, os números. Né? Eu vou falar dos alunos. Nós começamos com 10,5 milhões, fomos evoluindo. Esse ano estamos com 19.200.000 inscritos, o que significa 10% da população brasileira. As escolas começamos com 31 mil, chegamos esse ano a 43.800. Nos últimos 2 anos, um acréscimo grande de escolas, pequenas escolas. E município, esse ano, chegamos a 5.510, o que já deu 99,1% dos municípios brasileiros. Nós verificamos que os municípios que não participam, em geral, são municípios muito pequenos, os que faltam uns 30, 40 só do país inteiro, que são municípios rurais que só têm de 1ª a 4ª série. Bom, quais são as principais atividades? Tem as provas, as entregas de prêmios e cerimônias de premiação, tem um programa de iniciação científica, que dura 1 ano, que é para os 3.000 medalhistas. Tem o encontro dos medalhistas de ouro, que é uma semana que eles passam conosco com atividades de matemática e recreação. Tem encontro dos professores premiados, que acontece aqui no INPA por 1 semana. Tem uma série de publicações. Tem o PES, que é o Programa Especial de Competições Internacionais, que o Fábio, são 40 alunos que foram selecionados para serem preparados. O Fábio, inclusive, participa disso, e tem uma série de seminários que são feitos para professores baseados nas publicações que a gente tem. Né? As provas. A primeira fase, 20 questões de múltipla escolha, são aplicadas e corrigidas nas escolas, porque na primeira fase as escolas não competem entre si. Então, essas milhões de provas de primeira fase são corrigidas, a gente calcula por aproximadamente 120.000 professores participam dessa correção voluntária, porque nós não temos como pagar 120.000 pessoas. A segunda fase são 6 problemas, com vários itens, e quem faz a segunda fase são os 5% melhores de cada escola. Eu esqueci de dizer, mas vocês sabem, ela é dividida em 3 níveis, 1, 2 e 3, como todas as Olimpíadas em geral são. Né? Elas são aplicadas em 7.000 centros, em escolas, universidades, envolveu esse ano passado com a contratação de 45.000 pessoas, e elas são corrigidas em 65 centros, por professores universitários e alunos de pós-graduação, e depois a gente faz uma nota de corte, os 15.000 melhores, elas vêm aqui para o Rio de Janeiro, onde são recorrigidas por um grupo de aproximadamente 70 professores que vêm do país inteiro, e então, dessas 15.000 que saem os premiados. Eu estou correndo porque o Krerler não me disse nem qual é o tempo que eu tenho. Aí são as fotos de várias partes do país. Ali um aluno deficiente fazendo a prova com ledor. Para os deficientes tem ou ledor ou então braille, porque muitos deficientes visuais não conhecem braille. Aí é o programa de iniciação científica. Né? São os 3.000 medalhistas, eles ganham uma bolsa do CNPq, que medalhista tem ouro, prata e bronze, isso tudo dá 3.000. Né? E aí são a iniciação científica do ano retrasado, eram 213 polos espalhados aí pelo país, 338 professores e 3.000 alunos. Tá? Então, temos aí todo o mapa do programa de iniciação científica, que é uma das atividades das mais importantes que a gente tem. Aí são as publicações, vocês já estão vendo as capas novas. Essas publicações são feitas para o programa de iniciação científica. Nós tivemos muita dificuldade de encontrar textos.
Né? Então, essas aí já são as capas novas, tem a colaboração da Revista do Professor de Matemática e da Eureka, né? Um volume de cada, agora já vamos para um volume de cada outra vez. Né? Tem vários textos em preparação e tem todo um material complementar. Esse programa envolve uma logística complicada, se depois quiserem eu explico, né? Porque você tem aluno dos 3 níveis, alunos com multiplicidade, porque o aluno que ganha 2 vezes a medalha, então ele faz pela 2ª vez, se ele ganha a 3ª, ele faz pela 3ª vez, e agora temos alunos já fazendo pela 4ª vez. Então, além dos 3 níveis e das 3 medalhas, nós temos 4 multiplicidades para o aluno fazer o programa no momento. Então, isso dá um grupo de 30 subgrupos que nós temos que atender. Temos que atender com material, com professores, com tudo. Então, esse é um programa bastante complexo, mas que tem dado resultados absolutamente fantásticos. Bom, os prêmios são as medalhas de ouro, prata e bronze, 3.000 bolsas de iniciação científica do CNPq, 30.000 menções honrosas. A gente premia também as escolas, a gente premia com computadores. Ano passado premiamos com um aparato para eles montarem um pequeno cinema na escola, sempre acompanhado de livros. Né? E também troféus para as secretarias municipais de educação e professores, eu esqueci de botar aí. Quer dizer, a ideia é premiar toda a cadeia que é responsável pelo ensino da matemática. O aluno, o professor, a escola e a secretaria de educação. Tá? Então, todos esses são premiados de acordo com o desempenho dos seus alunos. Tem uma pontuação ponderada que eles recebem. E tem as cerimônias, que são a cerimônia nacional, para os que só vêm os 300 medalhistas de ouro, e tem cerimônias regionais para o país inteiro, que tem uma importância muito grande na valorização do conhecimento de matemática mesmo. Né? Principalmente municípios pequenos, quando um aluno ganha uma medalha, ele vira um popstar, desfila em carro aberto de corpo de bombeiro, com prefeito. É uma comoção, e o que a gente nota é que assim que um aluno ganha uma medalha ali, começam vários outros a se interessar, achar que eles também podem ganhar. Criar a vida é meu tempo. Bom, os resultados, né, tem progressos grandes na matemática dos alunos, tem um despertado para o mundo da matemática. Os alunos achavam sempre que estudar matemática significa ser professor, como é na pequena cidade deles, em geral. Né? Agora, tem também no programa de iniciação científica uma ascensão. É o aluno que, às vezes, ele vai como ouvinte para o programa. Né? Tem uma situação que a gente admite ouvinte. Aí ele passa a ganhar medalha de menção honrosa. Aí ele passa para bronze, para prata e para ouro. Né? Nós temos aqui a ascensão. E tem um grupo que vive trocando de premiações. Ganha prata, ouro, bronze. Por isso que acontece a multiplicidade no programa de iniciação científica. Alunos que ganham a medalha pela 3ª vez. Aliás, nós temos aqui o Gerson, tetracampeão. Né? É o único tetracampeão que nós tivemos, 4 vezes medalha de ouro, agora é aluno de engenharia elétrica da USP. Ele fez o programa de iniciação científica pelo menos 3 vezes, que agora você já está na universidade. Né? Então, são essas situações. Tem também um ingresso grande em universidades públicas, escolas estaduais vêm nos informando que aumentou muito o número de alunos que está conseguindo ascender a universidades públicas. Essa produção toda que nós fazemos de textos, também tem uma outra produção, o Banco de Questões, por exemplo, ela está toda disponibilizada na homepage e algumas já são até bibliografia oficial de algumas universidades. E a questão seríssima de autoestima e autonomia dos alunos que eles não tinham. Né? Na rede pública, isso é um problema sério. Bom, as conquistas, o que eu tenho ouvido é que agora é comum em várias escolas o papo do lanche ser matemática. Isso me vem relatando, eu não posso quantificar isso, mas é bastante importante, principalmente quando a gente envia o banco de questões, que é um material com problemas e com soluções. E as diretoras me relatam que era uma grande novidade, na hora do lanche os alunos conversarem sobre matemática. Né? A questão também que saber matemática é um valor, né? E a questão que é possível sonhar com engenharia, matemática, computação, isso para esse grupo de alunos era um mundo inacessível e agora já começou a se tornar acessível. Bom, aí vocês veem as premiações, aquela ali em Recife,
a outra na Escola Naval ano passado, essas duas foi Teatro Municipal nesse ano. Aí são as regionais, acontecem mais de 100 cerimônias por ano. Elas são feitas, às vezes, nas escolas, mas, em geral, são nos municípios ou com os prefeitos ou secretários de educação, que homenageiam seus premiados. São cerimônias extremamente simples, né, mas com uma emoção enorme. Aqui é o encontro dos professores premiados, quando eles vêm ao INPA passar uma semana. E aqui o encontro dos medalhistas de ouro, que eles ficam em Friburgo, mas um dia, na quarta-feira, eles vêm ao que é o INPA assistir uma palestra aqui no INPA. Tá? Então, são essas duas fotos. Aí é o pessoal envolvido. Todo mundo que está em azul é professor de matemática ou pesquisador em matemática. A direção acadêmica, o comitê de provas, coordenadores regionais de iniciação científica, coordenadores... Todo esse pessoal aqui de baixo, né, ligado à coordenação acadêmica, é o pessoal responsável pelo programa de iniciação científica. Já aqui, ligado à coordenação de logística, que tem informática, são os coordenadores regionais. Lá, coordenadores de iniciação científica é um grupo de 38 professores, todos professores universitários, e aqui, coordenadores regionais, é um grupo de 70, nós dividimos o país em 70 regiões, e eles, então, implementam o projeto nas suas regiões. Isso daí envolve 53 universidades, professores de 53 universidades, das quais 50 são públicas, né? Ou são federais, ou são estaduais. Tem estaduais em São Paulo, tem estaduais no Paraná. E obrigada. Eu acho que eu fui bem rápida, porque o Crerler não me disse qual é o tempo. Foi 0-0. Tá, obrigada. Passo a palavra para o professor Carlos Chini. Tem aqui o microfone. Tudo bem se eu levantar, eu sou professor. Gente, boa tarde. Tem uma apresentação aí, né? Pode colocar? Ou sem fio. Né? Não, sem fio é melhor, eu sinto mais à vontade. Né? Se bem que já estou cansado com o microfone com fio também. Né? Maneira de professor, né? Ficar de pé mesmo. Faz tempo que eu dou aula também. Olha só onde é que está. Aí está, né? Aliás, fui mal educado, né? Boa tarde para todos, né? Tudo bem? Tudo bem com todos? Né? Vou passar uma apresentação, espero que seja igualmente rápida também. Eu tenho um problema que eu gosto muito de falar, né? Sobre a Olimpíada Brasileira. Né? Qualquer coisa você me policia, tá, Creve? E aí tá. Já nessa foto você vê as medalhas da OBM, né? Então, todos os anos está sendo distribuída. Né? Uma descrição rápida: a OBM já é a Olimpíada Nacional mais antiga aqui no Brasil, né? Desde 79, é isso mesmo? 79. A gente já está no nosso 31º ano, né? Aliás, a gente acabou de lançar um livro com 30 anos da Olimpíada Brasileira em inglês, né? Inclusive está lá, se vocês quiserem conferir, está lá no nosso estande. Que é uma competição para todos os brasileiros, seja escola pública, seja escola privada, é uma competição para todos. De maneira alguma a gente exclui alunos de rede pública, muito pelo contrário, né? Eu fui de rede pública, né? E assim, desde o 6º ano. Não só alunos brasileiros, são alunos que vivem no Brasil, é verdade. Você tem toda a razão, Nicolau. Né? União, é claro. Né? Nada como matemática para fazer as correções. Né? Desde o 6º ano até, isso é um negócio que a gente introduziu faz alguns anos, alunos universitários. Inclusive, universitários aqui estão todos convidados a participar da OBM. Ainda há tempo para se inscrever. Na verdade, quem se inscreve são as universidades, tá? Se vocês consultarem suas universidades, todos vocês estão convidados. É uma prova bem interessante, tá? Vai ser em dezembro, mas vocês vêm com mais calma. A primeira fase é em setembro, é verdade.
Ah, tá, né? Se sua universidade não estiver inscrita, vocês podem fazer a prova na universidade vizinha, né? Fica o convite para todos aí, tá? Enfim, é uma Olimpíada para muita gente, né? Nossos objetivos são esses, né? Bom, acho que toda Olimpíada a gente tem que estimular o estudo, né? Certo? Em especial de matemática, descobrir jovens talentos, principalmente professores, e tentar melhorar, né? Isso é um negócio que a gente tem em comum com o BMEP, né? Ajudar na melhoria do ensino da matemática em escolas e universidades. Deixa eu dizer o quanto a gente tem conseguido esses objetivos. Acho bem interessante. Vou falar um pouco de mim mesmo, um pouco para vocês conhecerem melhor, mas um pouco para falar sobre isso, né? Eu fui aluno de escola pública até o ensino fundamental, e depois eu descobri a Olimpíada, né? Mais ou menos nessa idade, e eu descobri que eu tinha jeito para coisa, eu gostava desse negócio, né? E eu comecei a participar, tive certo sucesso, e o que eu devo dizer é o seguinte, que a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, é um negócio a que eu devo muito mesmo, né? Não só em termos acadêmicos, não só em termos acadêmicos, em termos matemáticos também, mas em termos de vida mesmo, né? Porque o fato é que se não fosse a Olimpíada de Matemática, eu não conseguiria ser professor, eu não conseguiria ter a minha carreira. A Olimpíada de Matemática, a OBM, realmente, eu devo à OBM a minha carreira, né? Eu criei uma carreira por causa da OBM, né? Eu consegui emprego por causa disso, como professor, eu estou aqui por causa disso, certo? Então, acho que, assim, eu sou um exemplo, eu gosto de dizer que sou um exemplo vivo desses objetivos aí, e eu acho que a gente tem conseguido isso muito bem, né? De fato, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já participaram da OBM? Olha só quanta gente, né? Bom, eu também já participei. Né? De fato, vocês são exemplo de que a gente consegue alcançar nossos objetivos, né? Muito legal, né? Um pouco de histórico de Olimpíada de Matemática em geral. A primeira Olimpíada já é do século passado, da Hungria, né? E a primeira Olimpíada Internacional foi na Romênia. Esse ano aconteceu a 50ª Olimpíada Internacional. Não errei conta porque não teve Olimpíada em 1980, né? Esse ano foi a Olimpíada número 50, que teve, deixa eu só citar um pouquinho o que teve até um evento de comemoração na qual vários ex-olímpicos de peso do mundo, né, deram palestras. Isso inclui grandes matemáticos, não sei se vocês conhecem, como Laszlo Lovász, Bolobas, né? O Terence Tao, que é um dos mais recentes medalha Fields, né? O Yokosuka também foi medalha Fields, né? O Gowers, mais uma medalha Fields, né? Acho que eu não esqueci ninguém, né? Não, um russo, né? O Stanislav Smirnov, tá? São matemáticos do grande alto calibre, né? Na verdade, para você ver o quanto a Olimpíada de Matemática tem uma projeção na matemática em si. Muitos medalha Fields vieram da Olimpíada Internacional de Matemática, né? Então, eu acho que a importância da Olimpíada de Matemática, como um todo, é inegável para a matemática, né? No Brasil, a gente começou na Olimpíada Paulista. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte também da Olimpíada Paulista, né, porque eu sou de São Paulo. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, né? E na verdade a gente começou com a Olimpíada Paulista e de repente a SBM achou isso interessante e começou a Olimpíada Brasileira, né? Em 79 a gente também começou a participar da Olimpíada Internacional, né? A gente tem um alcance de mais ou menos 3.500 estudantes. 350 mil, desculpa, né? 350 mil é um número melhor, né? E tem as Olimpíadas regionais, estaduais com uma participação grande aí, certo? A gente teve um crescimento bem grande nos últimos 10 anos, né? É claro que não dá para comparar com o BMEP, que tem um alcance bem maior, mas o fato é que antigamente
Acho que a numeração era o que eu tinha falado antes, né? A gente cresceu muito, a gente realmente cresceu muito na última década, né? Eu fico muito contente de que muitos medalhistas, né, nessas Olimpíadas Internacionais, do que eu vou falar já, são de diversos estados, né? Antigamente tinha um foco muito grande em São Paulo, no Rio e em Fortaleza, e agora a gente tem tido uma variação maior no Brasil, né? Isso demonstra o quanto a OBM tem tido um alcance maior nos últimos anos. Não sei se é só a estrutura rápida da OBM, a gente tem 4 níveis 1, 2 e 3. Eu não vou ficar lendo, né? Então, 6º, 7º anos, 8º, 9º, ensino médio, né? O Henrique aqui, ele já participou dos 3 níveis, né? 1, 2 e 3, ganhou medalha em todas, certo? Já deve estar cansado de ter medalha de ouro, né? E para o nível U, que são estudantes de graduação, novamente reitero meu convite para todos vocês, tá? A Semana Olímpica, né? Desde 98, na verdade 97, porque teve a Semana Olímpica 0, eu participei como aluno, né? A gente tem a Semana Olímpica, que é uma atividade que reúne, né? né? Os premiados da OBM, certo? E assim, é muito bacana, porque reunir todos os premiados desde o 6º ano até os universitários, porque isso promove uma troca de informações, uma interação que eu acho muito positiva, que colabora muito para o desenvolvimento desses jovens, tá? Desde universitários até os mais jovenzinhos. De fato, muitos desses universitários dão aula para os mais jovens, né? Alguns deles eu vejo aqui, né? Estão aqui, certo? Isso é muito bacana, é uma interação muito bacana, a gente conhece gente de todo o Brasil, né? E também a gente tem várias aulas interessantes com os principais professores de Olimpíada do país, e a gente começa também a promover um pouco para esses alunos desde jovens, tá? As competições internacionais de matemática, que é um negócio legal, um negócio interessante, é um desafio novo para eles, tá bom? Além disso, a gente também publica a Eureka. Vocês já devem ter visto várias dessas revistas lá fora. Eu, de novo, convido vocês, né, para darem uma olhada. É uma revista bem interessante. Esse livro também, se você ver no stand da SBM, vocês conseguem encontrar com as OBMs da 9ª até 16ª OBM. Tá? E vocês até podem assinar a revista, tá? Se vocês quiserem, sejam à vontade aí. Sim, agora que o negócio que eu acho mais interessante, as Olimpíadas Internacionais, por causa da OBM a gente conseguiu participações em diversas Olimpíadas Internacionais, né? São pelo menos essas 6, Maio, Conisul, a Internacional, a Ibero-Americana Universitária e a IMC, que é para universitários. Aliás, os nossos meninos estão lá agora, né? Alguém sabe de resultado? A gente ainda não tem resultados, né? Mas a gente vai sair hoje ou depois, né? Sejam ligados aí, né? E a gente conseguiu esse ano uma participação numa Olimpíada 9. A competição universitária, né? Sim, uma outra ibero-americana, uma competição ibero-americana com viagem mesmo, porque a universitária que está aqui é por correspondência, tá? E a gente conseguiu também uma nova Olimpíada, a Olimpíada da Ásia Pacífico. Por incrível que pareça, o Brasil vai participar dessa Olimpíada. Né? Ainda bem que a Olimpíada de Matemática, não de Geografia. Né? Mas aí depois a gente conversa mais sobre essas Olimpíadas. Tá? A Olimpíada de Maio tem esses níveis, é uma Olimpíada por correspondência. Participam dos países latinos, os ibero-americanos, né? O critério é ser vencedor da OBM ou indicado pelo coordenador regional. Nós temos várias coordenadorias regionais que também ajudam a governar a OBM em todo o Brasil, né? A Olimpíada do Cone Sul, né, que são para os países do Cone Sul, 8 países da América do Sul, são para alunos jovens, né? É uma das minhas favoritas exatamente por isso, né? São para jovens de até 16 anos. Isso é mais ou menos em abril, maio, às vezes junho, tá? Né? A gente
Só para vocês saberem, o Brasil tem tido uma participação bem consistente. A gente ganhou bastante a Conisul. Bom, a gente tem perdido umas vezes, mas né, para o Peru, mas a gente tem uma participação bem expressiva, é bem normal. A gente ganhar medalha de ouro para a gente é bem normal, certo? A gente está num nível muito bom aí na Conisul. Está a nossa delegação desse ano, né? O Alex está aí, né? Nosso vice-líder está aí, né? Ou ele saiu da sala? Não sai, ele saiu da sala, né? Aí ele soube que ia ver a foto, né? Né? Nossos 4 alunos aqui, né? O Seco aqui do Rio, né? Tem um carioca aqui, a Débora de São Paulo, o Gabriel, o Taubaté, que eu não lembro o nome, mas ele veio de Taubaté. Ah, Matheus, né? Ah, por isso, são 2 Matheus, né? A gente ganhou 2 pratas e 2 bronzes aí com nossa equipe toda bastante orgulhosa aí, né? As premiações estão aí, a gente tem 18 de ouro, 28 de prata, 27 de bronze. É um bom resultado, né? A gente tem ido muito bem. A Olimpíada Internacional de Matemática, esse é o meu xodó, né? Eu sou responsável pelo treinamento do Brasil, porque é muito injusto eu tomar responsabilidade para mim, mas porque isso contou com a colaboração de muitos professores, muitos dos quais presentes aqui. Desculpa, 2 minutos? Ok. Né? A gente é uma Olimpíada com mais ou menos 100 países. Esse ano a gente ultrapassou 100 países pela primeira vez, a Olimpíada Internacional. Está com 104, né? Com um total de 560 estudantes, 565 para ser exato, né? Ou seja, é a Copa do Mundo da matemática, né? Como se fosse a Copa do Mundo, né? Aqui está a nossa equipe. A gente acabou de voltar. A gente voltou agora no final de julho, né? O Henrique ali, né? Certo? Nossas medalhas. Esse ano a gente conseguiu o nosso melhor resultado na história. Então a gente tem vários motivos para comemorar. Nós ganhamos 2 de bronze, 3 de prata e a medalha de ouro que está ali. Você pode mostrar a medalha, pessoal? Você botou no bolso, muito bem. Né? Aí, né? Olha só a medalha de ouro. Por favor. Né? Pela primeira vez que a gente conseguiu medalha de ouro e de prata ao mesmo tempo, com todos premiados, é um grande marco para a gente. A gente está muito contente, né? Nós fomos os primeiros latinos, tá? Entre os ibero-americanos nós vencemos, né? Eu fico contente de dizer que entre os 3 primeiros países latino-americanos nós tivemos o prazer de treinar os 3 países, tá? O Brasil, o Peru e Portugal. O Peru veio treinar com a gente durante junho e Portugal veio para cá em janeiro para a Semana Olímpica. A meu convite, eu sempre acreditei que matemática não deveria ter fronteiras e eu tenho tentado cada vez mais fazer parcerias com outros países. Eu consegui uma parceria com os americanos, eu fui acompanhar o treinamento deles em junho. Talvez no ano que vem a gente consiga levar nosso treinamento para a África, para a Olimpíada Pan-Africana. Ainda estou negociando isso, né? Então eu acho muito bacana isso. Nós estendemos nossas asas aí, né? Porque conhecimento a gente tem que levar para todo mundo, né? Certo? Então, e tem a Ibero-Americana. A gente costuma vencer a Ibero-Americana todo ano, né? Acho que é bom a gente ter um pouco de orgulho também, né? Ano passado foi na Bahia, né? A Luzinalva, que é a nossa coordenadora geral, ela fez um ótimo trabalho organizando essa Olimpíada, né? Então aqui nossas 2 medalhas de ouro, 2 de prata, resultado bom até, né? Certo? E olha só a quantidade de medalhas de ouro que a gente tem, 42. É uma quantidade grande. Teve ano que a gente ganhou 4 medalhas de ouro. 2 anos seguidos. Isso é um feito inédito. Só o Brasil conseguiu fazer isso. Né? E a Olimpíada Universitária, né? Alunos de várias universidades, né? De ponta, a Politecnica, MIT. Por uma grande ironia, muitos alunos da Politecnica agora são brasileiros. Né? Então, grande parte da delegação da Politecnica é brasileira. Né? São mais estudantes, na verdade. Né?
Aí está a nossa equipe do ano passado, né? Se dando bem aí. Ah, né? O Alex, que foi o grande first prize, não está aí, né? Mas acho que ele... 2 anos, faz 2 anos, sim. Mas enfim, a gente sempre consegue... Acho que no outro coloque, é verdade. Então a gente tem tido bastante bons resultados. É legal saber, ver a maturidade dos nossos estudantes, especialmente universitários, tá? Ver como é que eles conseguem destaque, mesmo em todo mundo, tá? Isso é muito bacana, né? Aqui tem a nossa OBM. A gente convida vocês a se filiarem. A Sociedade dos Amigos da OBM. O Gugu ele definiu bem, né? A gente tem livros, camisetas, né? Estejam à vontade para se filiar, tá? A gente pode dar detalhes ali. Enfim, a nossa comissão, você vê que é uma comissão grande, com gente de todo o Brasil, certo? Realmente espalhados por todo o Brasil, certo? Eu sou coordenador junto com a Luzinalva, né? Que também tem feito um ótimo trabalho aí, certo? A grande parte é de ex-olímpicos, acho quase todos mesmo, certo? E a gente tem bastante alcance nas universidades também por causa disso, tá? Aí está o contato, vocês podem encontrar isso no site obm.org.br, tá? Não tentem .com.br, que você vai ser numa loja de material de construção, tá? É .org. Tá? Mas está aí, né? Esse contato está aí. Tudo bem? Né? Muito prazer falar com vocês, a gente está aberto aí para conversar, tudo bem? Só quero reforçar que no final das falas a gente vai abrir a palavra aí à plateia, perguntas e comentários aí. Agora eu passo a palavra para o professor Nicolau Passão. Obrigado. Obrigado pelo convite para participar da mesa redonda. A Sueli e o Chine, eles falaram aqui na condição de representantes aí da OBMEP e da OBM. Eu já fui coordenador da OBM, mas como o Chine já falou pela OBM, eu estou aqui, eu acho que mais como representante de mim mesmo, né? Estou aqui como uma pessoa que participou da Olimpíada aí como aluno, como coordenador, como várias coisas, para dar minha a contribuição pessoal aqui para o debate, né? Então vou falar, acho que um pouco mais brevemente, um pouco mais informalmente. Eu participei da primeira e segunda OBM em 79 e 80. Eu participei também da primeira participação oficial do Brasil numa IMA. O Brasil teve uma participação não oficial em 79 e eu participei ali da primeira oficial, foi nos Estados Unidos. E depois disso, e isso para mim, como para o Chine, eu acho que para muitas pessoas que participaram da Olimpíada, isso para mim foi um marco ali, para eu me decidir para que lado ir, né? Eu sempre gostei de matemática. Agora, a Olimpíada, ela pessoalmente, para mim, ela teve um papel ali muito decisivo pela opção da carreira de matemático, né? Porque eu na escola, como eu acho que a grande maioria dos alunos, a gente tem essa ideia assim, de que você gosta de matemática, então você vai fazer engenharia, né? Eu não tinha contato com a profissão de matemático. A Olimpíada foi uma oportunidade para isso. E eu gostaria, eu acho que, de comentar um pouco por que eu
me mantive envolvido com a Olimpíada de várias maneiras aí até hoje, porque eu acredito que a Olimpíada ela tem um papel especial ali para o aluno, que a prova escolar ela não pode suprir, porque elas têm perfis, têm e devem ter perfis muito diferentes, né? A prova escolar, ela, afinal de contas, ela é o que? Ela é uma cobrança para ver se o aluno entendeu direitinho aquilo que foi explicado, né? Então, as questões numa prova escolar, elas dificilmente exigem alguma criatividade ou jogo de cintura ou alguma ideia, ou seja lá como você prefira descrever isso. Elas em geral são bastante rotineiras, né? E a Olimpíada ela é todo o contrário, né? A questão eu estou pensando aqui mais nos últimos níveis da OBM, né? Nos níveis 2 e 3 ou nas Olimpíadas Internacionais, né? As questões de Olimpíadas nesses níveis, elas são questões criativas, no seguinte sentido, que o aluno não apenas ele deve ter entendido direitinho aquilo que o professor ensinou, não é apenas uma questão de que ele saiba executar um algoritmo sem errar, é uma questão de que ali, ao vivo, em tempo real, na hora da prova, ele vai ter que ter uma ideia. Ele vai ter que ter uma ideia nova que não ensinaram para ele. Uma ideia que o professor não ensinou para ele, que ele não vai achar no livro texto que ele usa na escola. Uma ideia para resolver um problema novo, diferente do que ele viu antes, tá? E eu especulo aqui um pouco, tá? Mas a gente sabe aqui que nem todo mundo gosta de matemática, né? É um understatement, talvez, né? Isso que eu estou falando. Mas nem todo mundo gosta de matemática. Eu não estou querendo de jeito nenhum que a matemática seja uma unanimidade, tá? Mas eu acho que um dos motivos... eu acho que existem pessoas diferentes no mundo, tem gente que vai fazer outra coisa da vida que não tem nada a ver com matemática, isso é totalmente normal, legítimo e inevitável, tá? Agora, eu acho que existe um motivo pelo qual pessoas que poderiam gostar de matemática às vezes não gostam, que é exatamente que quando a prova é uma mera verificação de que o aluno acompanhou direitinho a aula, eu que gosto de matemática, eu acho que essa prova pode ficar um pouco chata, né? Porque, afinal de contas, a prova ela vai checar o quê? Se o cara consegue fazer aquela conta sem errar, né? Ele viu, digamos, a fórmula para resolver a equação do segundo grau. Aí o que a prova daquele momento ali na escola vai testar? Vai testar se o cara lembra da fórmula, se o cara consegue aplicar a fórmula, se ele não erra as contas na hora de aplicar a fórmula, se ele consegue escrever a coisa com letra legível. Tá? Isso são tarefas que está tudo bem, isso é tudo muito importante, mas isso não é exatamente fascinante, né? Isso não é uma coisa que o aluno vai vibrar assim por dizer, olha, eu consegui fazer essa conta aqui sem errar, não errei a tabuada na hora de... Dá uma certa satisfação, né? Não uma satisfação higiênica, assim, de que você fez a coisa limpinho, mas eu acho que é totalmente diferente da satisfação que você tem quando se conquista um problema, né? Quando se fica ali
no nível 3 da OBM ou na IMO, né, você fica ali às vezes 1 hora, 2 horas quebrando a cabeça, e aí de repente você tem aquela ideia do que fazer. É pesquisa e num tempo encurtado, né, porque a pesquisa às vezes demora anos ali até ter a ideia certa, mas é bastante próximo. Eu acho que é legítimo chamar a Olimpíada de pesquisa em tempo curto, né? Que você ali em 1 ou 2 horas você vai tentar ter aquela ideia ali que vai conquistar aquela dificuldade. Eu acho que isso é um tipo de satisfação completamente diferente. Para mim e eu acho que para os matemáticos que eu conheço, para as pessoas envolvidas na Olimpíada que eu conheço, eu acho que isso é uma satisfação muito diferente, de outra ordem, daquela de pensar assim que eu preenchi o formulário aqui sem errar, né? Sem me distrair no meio. Então, a Olimpíada, para mim, além não propriamente além, mas um objetivo que eu colocaria é levar aqueles alunos que gostam de matemática a se apaixonarem pela matemática, gostarem mais, eles irem além da satisfação de aplicar a fórmula sem cometer erros triviais, né? A uma satisfação de outra ordem que eu acho que ela não é alcançada na prova escolar. Tá? Então, obrigado. Acho que eu... Obrigado, Nicolau. Em seguida, passo a palavra para o Fábio Brocheiro. Funciona. Bom, também vou falar da minha experiência pessoal, tá? Que é uma experiência, eu acho que é equivalente ao que acontece aqui no Brasil, não? Eu estudei na escola pública toda a minha vida, tá? E tive contato com a Olimpíada de Matemáticas porque a escola onde eu estudava participou alguma vez nela e isso, bom, me motivou a participar, não? De fato, vi que era uma coisa totalmente diferente. Eu sempre gostei de matemática, mas é muito diferente a matemática da escola que a matemática olímpica, não? Sobretudo porque na escola, como qualquer escola, que a gente tem que o professor vá sendo levado pela média, não? Então, não pode avançar muito para ir com os primeiros, também não pode ir muito para baixo, não? Aí é um negócio que todo mundo fica insatisfeito, não? Porque os que são muito ruins ficam insatisfeitos porque não entendem nada. Os que são muito bons também ficam insatisfeitos porque o professor não ensina nada, não? Não, mas esse é o problema de tratar pessoas diferentes como iguais. Isso acontece em todas as partes do mundo, não? É um problema que só se dá uma classificação, não sei, mas uma coisa complicada. E eu comecei a participar da Olimpíada lá na Colômbia no ano 85, mais ou menos. Aí é interessante porque lá tem um treinamento em janeiro, janeiro e fevereiro é tempo de férias lá na Colômbia. E a gente ficava assim 2 meses estudando, tipo de 8 horas da manhã a 5 horas da tarde, matemática, tá? Aí tinha um intervalo onde a gente jogava futebol, tá? Mas era muito legal, não? Porque a gente conhecia pessoal de várias cidades e aprendia muita matemática, não? Entre o possível, não? Imagina, 20 anos atrás, também o material bibliográfico que a gente possuía era limitado. Agora, com o negócio da internet, a gente consegue
em Olimpíadas de canto, problemas de todo tipo, ¿no? Nesse tempo era muito limitado e a gente contava com alguns livros norte-americanos, coisas dessas, não? Agora, o alcance da Olimpíada lá era muito limitado, porque, bom, tem um problema de inscrição, tem um pagamento, quase simbólico, mas, por exemplo, para escolas públicas, por exemplo, era, eu acho que razoavelmente bom. Então, o alcance da Olimpíada colombiana é pequeno, mas eu acho que com esse treinamento que se fazia, a gente tinha muitos bons resultados, tá? Mas de qualquer jeito ficam pessoas de fora, não? Que é um problema grave, não? Em todas as nossas sociedades, não? Que em Latinoamérica acontece isso em todo lugar, não? Eu participei no ano 87 da Olimpíada Ibero-Americana e Internacional, que foi lá em Peru e na Austrália, não? E aí, eu era muito jovem, era talvez muito inocente, eu não sabia como realmente as dimensões do mundo, não? Para mim, eu ia muito tranquilo porque realmente não sabia o que estava acontecendo, não? Só quando estive lá é que me di conta do tamanho do negócio, não? Mas é uma experiência muito boa, a gente aprende muito, se diverte muito. E no seguinte ano voltei a participar da Olimpíada Internacional, da Olimpíada Ibero-Americana, no ano 89, não? A gente conheceu o Gugu lá em Cuba, bebendo rum, não? E lá em Alemanha, não? A gente se divertiu muito. E desde a gente já se conhece há 20 anos atrás, não? Agora, depois disso, eu me decidi por estudar matemática, não? E de fato a matemática mudou minha vida, não? Minha classe social mudou. Eu vinha de uma classe muito humilde, tá? E eu, quando estudei na universidade, trabalhava nas Olimpíadas e fiz minha graduação e vim a estudar aqui no IMPA, tá? Mas todo motivado por a Olimpíada. Realmente a Olimpíada mudou minha vida. Se eu não tivesse participado na Olimpíada, eu acho que não sei que tivesse estudado. Talvez alguma engenharia, não sei. Mas realmente a participação na Olimpíada fez com que eu estudasse matemática. Isso é um fato. E agora continuo colaborando com a Olimpíada. De fato, em Minas Gerais, onde eu trabalho, na Universidade Federal de Minas Gerais, sou coordenador da Olimpíada Mineira de Matemática. Uma Olimpíada pequena, não é muito grande. Mas na primeira fase participam uns 6.000 estudantes, tá? Da primeira fase nas escolas, a gente envia a prova para eles aplicam lá mesmo, não? Eles tiram cópia. E a segunda fase também é nas escolas, mas a correção é feita por a gente lá na UFMG. Também estou como coordenador regional da UVM, tá? Que quando tem que aplicar preo a los meninos, Olimpíada de Mayo, a gente faz esse trabalho. E estou trabalhando na OBIMEP, não? Como no comitê de provas, tá? Que é a parte onde a gente elabora os problemas, onde a gente tenta usar o mínimo quantidade de conhecimento e criar problemas, não? Esse é realmente o problema de criar problemas da UNIMEP, não? A gente não pode usar quase nada e tenta fazer problemas que sejam interessantes, não? Que não sejam escolares. Eu acho que tem dado certo, não? Porque as pessoas gostam da prova. Agora, a prova poderia ser mais difícil, mas realmente o objetivo da prova não é isso, não é ser difícil, não é ser que ninguém faça, não? Sino que os meninos tenham a satisfação de que entenderam um problema
conseguiram seguir um processo diferente ao que fazem na escola e chegaram a uma conclusão, tá? Então, eu acho que esse objetivo tem que ser logrado. E agora estou participando em um projeto que se chama PESI, onde a gente seleciona alguns alunos para fazer um treinamento, não? Um treinamento diferencial, tá? E a gente vai ver que resultado tem, não? É uma coisa totalmente experimental, tá? Como tudo, mas a gente espera que algum desses alunos participem em alguma Olimpíada Internacional, não? Pode ser que daqui a 1, 2 anos a gente tenha um aluno de escola estadual, do interior, participando na Olimpíada Internacional. A gente não sabe, não? Que antes não ia ter acesso e agora vai ter, não? Tá? Então, realmente eu acho que, aunque é experimental, eu acho que vai funcionar, não? A gente está treinando 35 meninos, que saiam 3 meninos que participam na Olimpíada Internacional, eu acho de bom tamanho, tá? Então, essa é a minha fala. E aí conclui a minha fala, tá? Curtinha. Então vamos abrir a palavra para a plateia. Quem tiver... Pondé, fica à vontade, Pondé. Não. O combinado é que ele não iria falar. Quando eu convidei ele, fiz esse combinado, mas fica à vontade, se quiser falar ou não. Tá ligado? Pode falar um pouco da experiência desses anos de Olimpíada, fica à vontade. Tá, então, eu realmente não tenho nada preparado, mas a gente tenta improvisar aqui, né? Bom, assim, eu já, a primeira... Então, eu ia falar disso. Eventualmente. Sim, claro, obrigado. Assim, eu comecei a participar das Olimpíadas na 5ª série, né? A primeira Olimpíada que eu participei foi a Olimpíada do colégio, né? E na verdade foi assim. Assim, eu sempre gostei de matemática. Assim, sei lá, minha família sempre dava aqueles desafiozinhos, sabe? Aquelas coisinhas de lógica, assim, eu achava muito legal, assim. E, mas aí o colégio, ele tinha uma Olimpíada que dava 40% de bolsa se você ganhasse a Olimpíada, né? Aí eu vou participar da Olimpíada. Eu vou ganhar os 40% de bolsa. Meu pai falou que o dinheiro ia voltar pra mim, só que nunca voltou, então... Mas, tudo bem. Mas então, eu participei, né? E ganhei a bolsa. E o colégio inscreveu todo mundo para a Olimpíada Brasileira, né? E, a gente foi lá, participou, e eu achei muito legal, né? Assim, a prova... é claro, assim, quando você... Nos primeiros níveis, a prova realmente é só... Você não precisa saber muita coisa, assim, sabe? Teorias muito absurdas, nem nada, assim. É uma prova legal, com problemas... que você tem ideias simples, mais legais, assim, e os problemas são bonitos, e é muito legal. E, pra falar a verdade, até na Olimpíada Internacional, que, dentre os alunos de ensino médio, teoricamente é a Olimpíada mais difícil, né? Mesmo ela, assim, todos os problemas, não tem soluções que só... saem com problemas, com teoremas absurdos de russos e árabes e algo assim, sabe? Todos os problemas, por incrível que pareça, eles têm soluções simples. O problema é achar ela, né? Ela geralmente está muito escondida, mas no final das contas os problemas são bonitos e com soluções simples. Então, e isso é o que eu acho legal da Olimpíada. Às vezes são problemas que qualquer pessoa, assim, até que não gosta de matemática ou quem nunca estudou muito, mas consegue entender o problema, sabe? São problemas com formulações muito simples, mas quando você vê assim, você tem que ter toda
várias ideias legais. Na verdade, muitos problemas são assim, são várias ideias pequenas, legais, que você junta e fica uma coisa muito legal, grande. Assim. E eu acho isso bem legal, assim. E, bom, é isso. Eu participei desde a quinta série eu tenho participado de Olimpíadas Brasileiras. E, bom, ano passado foi meu último ano participando de Olimpíadas Brasileiras, pelo menos no ensino médio, né? E eu participei de Olimpíadas Internacionais também, participei esse ano da Olimpíada Internacional, viajei com o Chine foi o nosso líder. Ele não era muito... sei lá. Mas ele era nosso líder. E, assim, eu acho que a Olimpíada de Matemática, com certeza, assim... como é que eu vou dizer? Eu acho que ela abriu portas para mim, assim, sabe? Na verdade, eu não sei o que eu vou fazer, mas com certeza a Olimpíada de Matemática influenciou bastante nisso. Porque, bom, eu tive um convite dos professores para estudar em São Paulo, no terceiro ano. E, bom, eu participei das Olimpíadas e consegui bons resultados. E eu fui aceito numa universidade no exterior. Eu acho que isso depende muito também da minha participação de Olimpíadas. Então acho que realmente a Olimpíada é uma coisa que abre portas, sabe? Que te dá a oportunidade de talvez se descobrir como uma pessoa que gosta de matemática, como uma pessoa que quer fazer isso pelo resto da vida, e também cria oportunidades. Então eu acho que é muito legal e que todo mundo deveria participar, assim, sei lá, quem não participa, participe, porque realmente é bem empolgante, assim, se participar. E não é, assim, uma competição, assim, tipo, meu Deus, eu preciso ganhar daquele cara. Então, tipo, eu conheço, quer dizer, todo mundo, assim, que participa das Olimpíadas, que já participa há um certo tempo, é claro, se conhece, assim, eu conheço boa parte sei lá, das pessoas que competiram comigo no ano passado na Olimpíada Brasileira. E, pô, e a gente não tem nenhum clima de hostilidade, não. É muito legal, assim, são todos, sei lá, nós falamos pela internet e um ajuda o outro, assim, é realmente muito legal. Com a Semana Olímpica e tudo, acaba virando tipo uma comunidade, assim, de gente que gosta de matemática e está lá para se divertir, assim. O importante, no final das contas, é se divertir, assim, porque ninguém faz a prova obrigada, né? Ninguém participa da Olimpíada Brasileira porque senão minha mãe vai dar uma chibatada. Não é. Eu acho que todo mundo participa porque quer, porque é legal e é isso aí. E eu não tenho muito mais coisa para falar, porque eu não sei o que eu tenho que falar. Então, abro a palavra para a plateia. Primeiro você. Bom, é que eu estava com uma certa dúvida com relação ao que a apresentação da professora, que falou sobre o BMEP, e o professor, esqueci o nome, China. Bom, que eu estou em dúvida que é o seguinte: ele nos disse que a OBM é aberto tanto para a escola particular quanto para a escola pública, e a OBMEP é voltado para a escola pública. Por que essa diferença, esses dois ramos? Por que a existência desses dois ramos, se a OBM abrange o todo e a OBMEP ela abrange apenas as escolas públicas? Vamos fazer o seguinte: eu vou passar série de 3 perguntas, vocês fazem 3 perguntas e eu passo a palavra para a mesa. Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio, eu sou lá da Universidade Estadual de Alagoas. Na verdade, eu estou surpreso porque, segundo o professor ali que é coordenador da OBM, a Olimpíada existe antes mesmo de eu ter nascido, e eu nem sabia, hoje que eu vim saber que eu poderia ter participado da OBM, né? Vocês podem até achar estranho, mas na verdade foi isso que aconteceu. E a minha pergunta é a seguinte, né? Apesar daquele algoritmozinho higiênico, como foi falado aí por um dos professores, né, que a OBMEP, na verdade, exige um pouco mais de criatividade dos alunos, né, até por uma visão
ela tem uma visão um pouco interdisciplinar, principalmente com a língua portuguesa. Eu gostaria de saber da professora o seguinte: se existe um incentivo à leitura, porque muitas vezes, né, apesar de eu não ter participado de nenhuma das Olimpíadas, eu tenho acompanhado principalmente a OBMEP, que é que eu tenho acesso, já devido a alguns professores que dão aula na rede municipal, né, apesar de nunca ter tido a oportunidade de participar, né, e a resposta às vezes não é uma característica da matemática, e sim do próprio português, da linguagem, de como está escrito aquilo lá, aquela formulação. Se existe essa visão interdisciplinar, se existe um incentivo à leitura aos alunos, porque somente a matemática não irá resolver o problema, principalmente a OBMEP. Eu vejo que a leitura ela é crucial para se resolver uma prova da OBMEP e da OBM. Eu nem posso falar muito, porque eu nem tenho conhecimento, acompanho mais a OBMEP, que foi a que chegou até mim o meu acesso. É isso que eu queria saber da professora. Próxima pergunta, ou comentário. Mais alguém? Google. Vamos lá. Não, eu queria fazer uma pergunta, em particular à professora Sueli, sobre a relação entre a OBM e a OBMEP. Bom, tem, como a gente viu, bastante coisa em comum entre a OBM e a OBMEP, principalmente na história, e também nas pessoas que trabalham, quer dizer, vários coordenadores regionais, membros da comissão da OBM, colaboram sistematicamente com a OBMEP, fazem parte do seu comitê de provas, etc. Mas, por outro lado, eu assisti a algumas solenidades da OBMEP, né, e tem havido discursos de autoridades, até do presidente da República, dizendo que antes da existência da OBMEP só havia Olimpíadas de Matemática para escolas particulares no Brasil, o que, como a gente viu, não é verdade. A OBM nunca foi restrita às escolas particulares. De fato, atualmente, por volta de metade das escolas participantes da OBM são escolas públicas. Queria saber se existe um estímulo para os premiados da OBMEP, para participarem da OBM. A OBM tenta colaborar como pode. Por exemplo, a gente adotou uma regra na OBM de autorizar os medalhistas da OBMEP a participarem diretamente da segunda fase da OBM. A gente tenta, a gente queria saber se existe esse estímulo por parte da organização da OBMEP aos alunos premiados para que também participem da OBM e que mais ou menos nessa linha. Bom, eu começo pela terceira porque esclarece já um pouco a primeira. Né? Bom, o ideal era que houvesse só uma Olimpíada Brasileira de Matemática. Quando eu fui presidente da SBM, eu trabalhei com vocês e você sabe que essa era a minha vontade. Eu não sou responsável pelo que nenhuma autoridade política fala. Né? Nem eu, nem o professor Camacho, que somos os que falamos em geral pela OBMEP, jamais cometemos essa gafe, né, de dizer que a OBM é só para escolas particulares. Então, essa parte eu não posso te responder. Quanto à outra, existe sim. Tanto que a lista dos alunos medalhados, ela é passada, o Paulo César está aí, que é membro das duas Olimpíadas, né, eles são convidados a participar da OBM. Né, todos os alunos medalhados são convidados a participar da OBM. Há também uma divulgação da OBM através da Eureka, no programa de iniciação científica. Né? Eu não sei se respondi toda a tua pergunta ou era isso mesmo, né? Eu vou de trás para frente, que agora eu me lembrei da história do português. Quando nós levamos ao governo federal a proposta de uma Olimpíada de Matemática, imediatamente o presidente da República, na hora, na mesa, pediu uma Olimpíada de Português. E ficou aquela história, ninguém conseguia fazer, e nós chegamos a ser ligeiramente pressionados a fazer uma Olimpíada de Português, porque conosco tudo funciona direitinho, né? E eu cheguei a ter que falar com a autoridade que seria uma temeridade, que nós não temos competência. O pessoal de português veio aqui, e na época nós fizemos até uma exposição em PowerPoint. Então, eu, o professor Camacho e a Mônica Souza, que é a nossa coordenadora de logística, fizemos uma exposição de todo o caminho das pedras, mas não conseguiram fazer a Olimpíada de Português. E, ano passado, o Itaú Social, que é uma ONG, né, e que tinha um projeto de Olimpíada parecido, então juntou com o MEC e fazem uma Olimpíada de Português. Quer dizer, eles chamam de Olimpíada, mas não é bem uma Olimpíada, porque a nossa ideia da OBMEP é exatamente passar
os parâmetros de qualidade que existem hoje dentro das universidades para as escolas públicas. E essa Olimpíada de Português não, por exemplo, se é poesia, então a turma escolhe quem foi a melhor poesia, e depois a escola escolhe. Então os parâmetros de qualidade continuam sendo aqueles que estão dentro das escolas, que é exatamente o que a gente quer mudar, né? Uma cultura nova de parâmetro de qualidade. Então existe sim uma Olimpíada de Português, foi feita ano passado, ela atingiu 6 milhões de alunos, né? E tem uma final com 30 alunos em Brasília. Então, ela tem um formato bastante diferente. Agora, nós temos uma preocupação muito grande com isso, e, por causa disso, nós temos, inclusive, no que faz parte do Comitê de Provas, quer dizer, ele não elabora a questão, né? Eu tenho aqui o Fábio, que é do Comitê de Provas, o Paulo César, que é do Comitê de Provas, né? Então, depois que as provas estão feitas, como eu disse, a gente atinge várias camadas da sociedade, por exemplo, inclusive várias comunidades indígenas, quilombolas. Então, tem um antropólogo que assessora o comitê de provas, né? Ele lê a prova, né? E às vezes, ele nos surpreende com observações extremamente pertinentes que jamais passariam pela nossa cabeça, né? Então, esse cuidado não é só com a língua portuguesa, a prova passa por correção de português. Há um cuidado que as questões tenham um português bem simples, agora que seja um português que se entenda no país inteiro. Por exemplo, você não pode falar lousa. Lousa são os paulistas que falam, né? Nós falamos quadro negro. Então, tem palavras que a gente jamais imaginou. Por exemplo, houve uma questão que era de um cofre que tinha um segredo, e eu me lembro muito bem disso, foi uma das primeiras provas, e a brincadeira era com o segredo, como é que descobriu o segredo, e ele apontou que a maioria das crianças não saberia o que é um cofre com segredo. E nós testamos aqui no Rio, né? E as crianças acham que cofre é realmente aquilo onde você bota só moeda. Mesmo aqui no Rio, nós não chegamos nem a precisar ir ao norte, nordeste, a regiões mais afastadas. Tá? Então, tem a Olimpíada de Português, nós não temos nada com isso, né? Mas ela foi inspirada pela Olimpíada de Matemática, mas não está conseguindo ainda a dimensão que a de matemática está alcançando. Tá? E a outra pergunta, finalmente, era por que as duas Olimpíadas, já que a OBM... Sim, já me lembro. Tá? Eu comecei de passar para frente, mas já me lembro. Não sei se depois alguém da OBM também quer responder. A OBM é uma Olimpíada aberta a qualquer tipo de escola, né? Tanto pública quanto privada. Só que ela não alcança a grande população brasileira, né? A participação, por exemplo, eu disse, 86% dos jovens brasileiros, crianças e jovens brasileiros, estudam escola pública, né? E esse percentual que participa da Olimpíada, da OBM, é muito pequeno, né? Porque ela é uma Olimpíada que ela tem outros objetivos. O objetivo primeiro é identificar talentos, né? Que ela rapidamente prepara para ir para as Olimpíadas Internacionais. A OBMEP não. Porque a pergunta que tinha sido feita é o seguinte: por que a OBM não tem uma grande quantidade de escolas públicas participando? Porque as escolas públicas, muitas delas, tirando as federais, né, porque as federais vão muito bem, obrigada, né, elas não têm preparo para enfrentar uma Olimpíada feita OBM. Então, não adianta você querer massacrar as escolas públicas de modo que os alunos saiam de lá inteiramente frustrados, né? O que a gente gostaria, seria um sonho, que eu espero que a geração de vocês veja, a minha certamente não vai ver, é que exista no Brasil só uma Olimpíada Brasileira de Matemática, que a gente não precisa fazer isso. Agora, o que é interessante é a quantidade de talentos, né, que nós estamos descobrindo pelo país inteiro, né? Não tem, por exemplo, os 3 mil medalhistas esse ano, eles vêm de 866 municípios. Então, não tem concentração em capital, não tem lugar nenhum. Eles estão pelo país inteiro, nos lugares mais longínquos, e a nossa ideia é identificar e orientar esse aluno. Aí vem os programas de iniciação científica com bolsa, né? E, imediatamente, eles são instigados a participar da OBM. Está respondido? Eu queria não propriamente responder, eu acho que a Sueli respondeu as perguntas. Tá legal isso aqui? A Sueli, as perguntas eu acho que foram mais dirigidas à Sueli. Agora eu queria fazer alguns comentários. Eu vou começar dizendo que eu discordo
de uma das coisas que a Sueli acabou de falar, e que ela não é a única pessoa de quem eu discordo. Eu já discordei do Elon, por exemplo, com esse pensamento de que se tem duas Olimpíadas com propostas muito diferentes, tem algo errado, que uma das duas está errada, que deve se juntar as duas. Eu absolutamente discordo desse ponto de vista, e eu acho que é absolutamente legítimo, e mais do que legítimo, é recomendável que existam competições com perfis diferentes, com propostas diferentes. Eu não entendo que o principal objetivo da OBM seja detectar talentos. Isso é um dos objetivos, mas eu entendo que a OBM, da forma como eu acho que ela deve ser, ela deve terminar, ou deve, não só terminar, ela deve relativamente cedo ter provas com aquele perfil do qual eu falei antes. Aquela prova na qual o aluno ele deve resolver um problema completamente novo, ele deve ter uma ideia, tá? E isso eu acho que seria um absoluto retrocesso se, em nome da unidade entre OBM e OBMEP, se isso se perdesse, ou se isso ficasse escondido, ou se isso ficasse limitado. Então eu vejo como totalmente legítimo que existam várias Olimpíadas, e aliás não existem só OBM e OBMEP. Vocês viram aqui na exposição que houve no início, existem Olimpíadas regionais, existem Olimpíadas estaduais, e existem vários tipos de competições. Quando eu era coordenador da OBM, quando professores das escolas eles me procuravam dizendo que a OBM era difícil, uma das recomendações que eu dava: então faça a sua Olimpíada interna, faça você, professor da escola fulano, que acha que a OBM é difícil, faça você a sua Olimpíada interna. Então, eu acho que uma diversidade de Olimpíadas é uma coisa boa. Tá? Antes de passar novamente... Ah, tá, desculpa. Não. Eu achei que você estava me pedindo o microfone para falar alguma coisa, eu entreguei, mas eu queria fazer um comentário numa outra linha, aí que falaram da Olimpíada de Português, e eu acho que isso não é uma pretensão de achar que a matemática é mais legal ou qualquer coisa do gênero, tá? Mas eu acho que é verdade que a matemática ela é peculiarmente apta entre as disciplinas para que haja uma Olimpíada, tá? Essa ideia de que o aluno vai quebrar a cabeça durante 1 hora e ter uma ideia bacana e aí resolver o problema, eu acho que essa concepção ela não se translada para quase qualquer nenhuma outra disciplina. Eu acho que ela funciona com física, mas não tão bem quanto com matemática. Eu acho que com outras disciplinas, como com português, é o que ele falou, é uma coisa completamente diferente. Isso não é mais Olimpíada, você vai estar fazendo um concurso de poesia. Eu só
super legítimo que exista concurso de poesia, mas isso é outra coisa. Isso não é uma coisa similar à Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado e um bom senso de que as coisas nem sempre viajam muito bem, né? O concurso de poesia é uma coisa que não viaja bem para matemática, e a Olimpíada de Matemática não viaja muito bem para virar uma Olimpíada de sei lá que outros assuntos, né? Obrigado. Eu passo para você, Shane, antes de passar para você. Ok. Eu não falei nada, vou falar só um pouquinho. Eu sou de uma época onde só existia OBM. Por sorte, eu sou de Alagoas, tive a oportunidade de ter contato com a OBM. Hoje nós temos a felicidade de ser um país privilegiado com 2 grandes Olimpíadas de Matemática que estão no país inteiro. Em Alagoas a gente tem a OBM e a OBMEP. Você que é de Alagoas está convocado para a OBM universitária. Ali nós temos premiados na OBM e na OBMEP de Alagoas, certo? E temos a Olimpíada Alagoana, que tem um nível intermediário entre a OBM e a OBMEP. Serve para incentivar os alunos de Alagoas que não conseguem medalhas na OBM a premiar, a buscar a melhora e conseguir um prêmio no ano seguinte. Ao meu ver, essas coisas convivem muito bem. E, além disso, elas estão dando resultados concretos. Tanto a OBM, que a gente tem aqui, né, os resultados aparecendo, quanto a OBMEP. Né, essas coisas estão funcionando muito bem. Então, na linha da gente... A questão é como definir o futuro para a gente fortalecer mais ainda esse sistema. Perspectivas disso. Né? Essa coisa que a gente tem que refletir, fortalecer a questão do treinamento. Ontem, na mesa de iniciação científica, uma coisa que eu queria colocar, o presidente da FAPESP, da FAPEG e a vice-presidente do CNPq reforçaram fortemente o intercâmbio de alunos de iniciação científica, no final, entre Brasil, exterior e internamente, regionalmente. E disse que a matemática, para repetir isso várias vezes, pede pouco. Né? Então, de repente, um caminho no nível universitário, você fazer um treinamento intersectando um pouco com a iniciação científica, possa ser... Bom, falei demais, né? Tá, eu só queria estabelecer, só dizer 2 fatos, né, interessantes, só para vocês saberem o que o Fábio tinha comentado faz algum tempo sobre algum aluno do interior, de algum estado, ganhar uma medalha na Olimpíada Internacional. Isso, na verdade, aconteceu esse ano. Né? Um aluno de Barreiras, da Bahia, que inclusive veio de escola pública para ressaltar o quanto a OBM e a OBMEP tem feito um bom trabalho, né? Ganhou uma medalha de prata esse ano na Olimpíada Internacional, né? O Marco, que ganhou a medalha de bronze, ele veio do interior de São Paulo e também veio de escola pública. Então a gente tem tido bons resultados. Acho que é mais um motivo para ver uma boa coexistência entre as 2 Olimpíadas. Esse é o primeiro fato que eu queria estabelecer. O segundo fato é sobre a segunda pergunta. Eu, de novo, vou levantar. É porque, de fato, existe uma Olimpíada que tenta envolver um pouco de interdisciplinaridade, no sentido em que a gente gosta de mostrar aplicações da matemática em várias situações da vida real, né? Isso inclui vários modelos de engenharia, de economia, de ciências humanas, tá? Que é a Olimpíada Paulista de Matemática. Tá? Se você estiver interessado, eu vou escrever aqui na lousa o link, tá? Para você, se você quiser conversar com a gente, né? Talvez fazer uma coisa parecida em Alagoas ou em qualquer que seja o estado. Eu convido todos a olharem, tá? É a Olimpíada Paulista de Matemática. Vou colocar aqui no meio. No meio é melhor, né? Sim, eu digito http : né? Não precisa, mas eu digito. www.opm Olimpíada Paulista de Matemática.mat.br. Tá?
Se você ver as provas da Olimpíada, geralmente são 2 páginas cheias com cinco questões e 3, às vezes 3 páginas, ou seja, a questão da leitura é bastante valorizada nessa Olimpíada. Tudo bem? Antes de passar para a segunda rodada de perguntas, eu passo a palavra para a Sueli. Só porque o Nicolau fez uma referência ao que eu disse, quer dizer, eu não acho nada de errado que existam 2 Olimpíadas. Né? Inclusive, a OBMEP, ela, de uma certa forma, é uma filha da OBM. Né? Ela foi criada, né, com modelo, com comitês da OBM, com apoio de vários membros da OBM. Né? Ela é uma filha que ficou muito grande, mas ela é uma filha que ficou muito grande. Eu não acho nada de errado, tanto não acho nada de errado que eu faço. Mas o que eu quis dizer é que o que eu gostaria é que esses jovens todos, milhões de jovens que fazem a OBMEP, quisessem também fazer a OBM. É nesse sentido que eu disse. Né? As regionais, são só para os alunos da região. Estamos falando de Olimpíadas brasileiras. Então, eu gostaria que milhões de alunos, também como fazem a OBMEP, fizessem a OBM. Então, era isso que eu quis dizer. Fábio. Eu só queria falar que eu acho que a OBMEP tem obrigado os professores a participar na OBM, no sentido de que antes os professores têm esse pensamento de que a Olimpíada Brasileira de Matemática é muito difícil e eles não conseguem resolver. Como eles não conseguem resolver, então seus alunos também não. Então não participavam, não? Aí com a participação na OBMEP, os alunos estão obrigando os professores a se inscrever na OBM. Então, eu acho que tem servido dessa simbiose, não? Uma coisa puxa a outra. E não sabemos, daqui a outros 5 anos, 10 anos, vamos ver os resultados de forma mais contundente. Uma dúvida minha é com respeito à melhoria do ensino da matemática no Brasil, porque realmente aqui nós temos vários exemplos de alunos que foram captados, foram trazidos para a matemática via Olimpíada. Né? Então, realmente, nesse sentido, a Olimpíada é um sucesso, ou seja, traz alunos que talvez até não teriam nem perspectiva de fazer um ensino superior ou fariam um ensino superior em outras áreas para a matemática. Isso realmente é um ganho das Olimpíadas. Agora, o que eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar é a melhoria do ensino da matemática na base. Eu não sei, não consigo enxergar muito isso. Né? Essa é a minha dúvida. Eu tinha uma observação, assim, o mundo da OBM me parece um mundo um pouco fechado. Vocês me perdoem, assim, mas parece assim um grupo bastante fechado. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, me preocupa, e que a OBMEP não tem. Quer dizer, o aluno que é premiado na OBMEP, ele ganha uma bolsa para quando ele entrar na universidade. E ele escolhe para onde ele vai. Eu creio que falta um pouco isso na OBM. De certa forma, a OBM funciona... O programa é para os dois, medalhistas da OBM e da OBMEP. Sim, mas na OBM a gente observa uma trajetória diferente. Eu não sei se isso vai mudar, mas é evidente isso. Né? Quer dizer, o aluno destacado da OBM, ele não entra para a universidade. Quer dizer, aos 15, 16 anos, ele está no IMPA e depois, eventualmente, ele irá para a universidade tirar o diploma. Isso é ótimo, eu acho isso brilhante, é uma coisa muito boa, muito positiva, mas no Brasil se faz matemática em outros lugares além do IMPA, se faz até boa matemática em outros lugares além do IMPA, além do fato de que a universidade oferece um outro tipo de ambiente que também é interessante. Então, eu acho que a OBM tem sido um pouco fechada nessa questão e acho que incorporar a participação das universidades, particularmente, claro, das universidades onde existem
programas de pós-graduação de bom nível, onde se faz matemática de bom nível, seria talvez uma boa coisa para se pensar depois de tanto tempo. Vocês poderão dizer, sim, se faz, mas eu acho que faltam... Com respeito ao que falou, não lembro bem, mas por lá. O professor, eu sou formada como professora, e eu ensinava meus alunos eu motivava eles com problemas diferentes, problemas da Eureka, que eu pegava daqui. Eu sou muito agradecida pela Eureka, eu tenho a coleção completa. Por quê? Porque aí tem problemas sencillos, simples, que você pode aplicar, não precisa fechar só para os melhores alunos que chegam na universidade. Não é assim a coisa. Não é só isso, você pega os alunos, ajuda eles e contribui, mas tem que ser da sua parte, sua iniciativa. E eu venho de uma escola pública bem ruim, e eu cheguei à universidade um professor me incentivou, me deu coisas, e aí eu cheguei à universidade, estudei com bolsa, porque lá a pública é paga, e agora estou aqui com bolsa, mas porque professores me incentivaram. Então, eu, como professora, vou incentivar a meus alunos, como tem que fazer mais de uma pessoa, como temos que fazer todos que fazemos docência. Então, eu não concordo quando falam, não, é fechado, é só eles. É mentira. Do meu ponto de vista, que eu nunca fiz Olimpíada, não é assim. Ok, então vou passar para o... Ok. Eu também tendo a discordar sobre a Olimpíada, esse negócio fechado. É bom, é muito interessante ter essa visão aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou de São Paulo, né? E eu vejo muitos alunos da USP, do ITA, da Unicamp, de São Carlos. Bom, o Eduardo está trabalhando em São Carlos, com certeza já viu muitos alunos de São Carlos trabalhando na Olimpíada, participando da Olimpíada Brasileira. Eu não consigo ver isso como uma... o Cícero de Fortaleza, o Ceará realmente participa massivamente da Olimpíada, isso inclui... É verdade, muitos dos olímpicos do Ceará, né, eles vieram da Olimpíada, eles estão na Federal do Ceará, então a OBM tem, de fato... sim, vários professores. Então, tem muita gente aí de fato, eu não consigo ver a OBM com algo fechado, né? Por favor, eu discordo, né? Quanto ao ensino da matemática, o fato é que muitos dos premiados da Olimpíada são agora professores, né? Aliás, eu gostaria que vocês levantassem as mãos, ex-olímpicos professores. Tem vários aí, certo? Eu também sou um deles, né? Mas tem uma envolvimento com a Olimpíada. Então, o fato é que a Olimpíada, de certo modo, ela ajuda a incentivar os professores a estudar também. E o fato é que a Olimpíada também me fez querer ser professor de matemática, né? Então, nesse ponto, eu acho que a Olimpíada tem cumprido esse papel. Eu não estou falando só pela OBM, eu estou falando por todas as Olimpíadas também, né? A OBMF eu sei que também tem cumprido bem esse papel, especialmente com as palestras com os professores. A gente tem tentado fazer isso em São Paulo também, né? Com um certo sucesso. Bom, sobre a questão do ensino da matemática, isso é uma avaliação de longo prazo, né? A curto prazo que eu posso te responder é que o Banco Itaú tem um órgão que faz avaliação de impacto de políticas públicas. Inclusive, ele estuda o investimento que foi feito e o retorno, se é compatível um com o outro. Então, eles fizeram da OBMEP, pediram a gente que para fazer da OBMEP, nós pusemos todos os dados à disposição. Inclusive, quando houve aqui na semana retrasada o encontro dos professores premiados, eles vieram aqui, o consultor, e fez uma exposição, né? Eu, infelizmente, não pude assistir, mas existem números que fazem parte de avaliações formais, onde ele diz que o resultado já aponta muito bom, inclusive com a questão
do investimento financeiro feito com o retorno, né? E eu não sei como é que eles fazem aquilo, mas já prevêem, por exemplo, o aluno que participa 1, 2 ou 3 vezes da Olimpíada, o que pode significar de aumento de salário para esse aluno dentro, quando ele for um profissional. Agora, eu acredito, quer dizer, eu tenho depoimentos assim, eu viajo pelo país inteiro, mas obviamente seria irresponsável dizer, olha, estamos realmente melhorando. Existe com a Prova Brasil, o Itaú fez com a Prova Brasil, o ministro me mandou alunos que tiveram um desempenho absolutamente excepcional da Prova Brasil, 70% deles eram alunos de último ano do ensino fundamental, 8º, agora tem a 9ª, né? E que tinham tido desempenho superior aos alunos do ensino médio. Então, era um percentual de alunos muito especial, 70% deles eram medalhados da OBMEP, e mais 10% tinham passado para a segunda fase da OBMEP, né? Então, 80% desses alunos que tiveram melhor desempenho na Prova Brasil, desse grupo muito pequeno. Então, não sei responder, quer dizer, eu acredito que as duas Olimpíadas, as várias Olimpíadas, né, certamente muitas mais crianças sabem matemática agora do que saberiam se elas não existissem, né? Existe uma motivação muito forte, né, inclusive que atinge as famílias. Então, eu acho que todas elas são extremamente positivas. Quando a coisa de ser fechada, eu sou professora de universidade pública também, eu sou da Universidade Federal Fluminense, e eu acho que o que falta na universidade, até pela sobrecarga de trabalho que nós costumamos ter, são iniciativas que às vezes tem aqui no INPA, porque é muito fácil, eu estou aqui porque, a pedido dos ministérios, o reitor me botou à disposição da OBMEP. Então, eu estou sem atividade praticamente na minha universidade e estou aqui dentro do INPA, uma instituição que eu já conhecia como aluna e agora eu conheço muito bem. Estou aqui há 5 anos por causa da OBMEP. Né? E, realmente, a infraestrutura que tem aqui permite que várias atividades sejam feitas com uma facilidade que nas nossas universidades nós não sonharíamos. Né? Nós sabemos o que é organizar alguma coisa em algumas universidades. Então, por exemplo, nós fizemos ano passado, por iniciativa minha, aqui no INPA, o que nós chamamos de veranico. Né? Nós chamamos alunos acima de 16 anos para que eles pudessem viajar sozinhos, nós não fôssemos responsáveis por tomar conta deles, para que viessem aqui ao INPA fazer um curso. Então, eu chamei algumas pessoas para darem minicursos, palestras, e eles saíram completamente encantados. A maioria eram alunos que tinham sido medalhados da Olimpíada, da OBMEP, mas que já estavam na universidade. Só tinha uma aluna do ensino médio. Né? E ficaram extasiados, né? Inclusive com as várias aplicações que a matemática poderia ter, que eles conheceram através dos conferencistas. Inclusive, ficaram muito honrosos que o Yokos, medalha Field, estava aqui, teve a gentileza de me atender, eu pedi que ele fizesse uma palestra para os meninos 2, 3 dias antes, porque quando ele chegou, então eles tiveram também de saber o que era um medalha Field, e conhecer e saíram daqui encantados. E há 2 ou 3 anos atrás, eu e o professor Camacho também organizamos aqui um verão para os alunos aqui do Rio de Janeiro. E foi um sucesso total. Né? Eu me lembro que no primeiro dia ela começava às 9h30, 10 horas, 7h30 da manhã já tinha os meninos aqui com as mães, com as tias acompanhando. Então, eu acho que as universidades, por exemplo, esse ano, já professores da UFMG, né, me pediram que eu fizesse o veranico brasileiro, o OBMEP. Né? A gente fez aqui, eu e o professor Camacho, como uma experiência. Depois nós pedimos depoimento dos alunos, e eles disseram que mudou a cabeça deles, não é o fato de só de estar no INPA, era o fato do que eles viram, os alcances que a matemática pode ter. Porque tiveram palestra com o pessoal da área de matemática pura e pessoal da área de matemática aplicada, vieram professores também de outras universidades, da UFRJ, veio da PUC, veio da UF e aqui do INPA. Então, eu acho que essas iniciativas, por exemplo, esses professores da UFMG, me pediram que esse veranico que nós organizamos aqui, no verão do ano passado, a gente fizesse o veranico OBMEP. Quer dizer, que todas as universidades que tivessem interesse fizessem um programa desses. Foi um programa de 2 semanas, foi muito barato, porque eu decretei que só se viajava de ônibus, só veio um que chegou atrasado, acho que ele vinha de Guarda Tocantins, porque o ônibus dele quebrou. Então, foi um programa que foi muito barato, botamos os meninos numa pensão que nós conseguimos, e eles ficaram absolutamente encantados. Então, eu acho que esse tipo de programa as nossas universidades deveriam tentar fazer. Eu sei que com muito mais dificuldade do que é feito aqui. Né? A hora que eu quis aqui, eu tinha um batalhão de gente para me ajudar. Né? E
E isso eu acho que atrairia os alunos, até desde mais jovem, para dentro das universidades. Quer dizer, eu não concordo que seja uma coisa fechada. Eu não estou respondendo pela OBM, porque não tenho autoridade para responder pela OBM. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, eu vejo que esses programas cativam os alunos para certas instituições. Então, eu acho que a gente deveria tentar fazer essas coisas também. Eu sugeri isso na minha universidade, não consigo, porque o pessoal está sobrecarregado de trabalho e não consegue fazer isso. Tá? Eu, como coordenador regional da OBM em Alagoas, eu posso falar um pouco da visão regional da Olimpíada. Às vezes a gente só escuta falar da coisa nacionalmente, mas a Olimpíada tem 25, a OBM, o projeto OBM, sustenta 25 Olimpíadas regionais, que, por sua vez, premiam um número, em Alagoas, em geral, varia entre 50 e 60 alunos, que às vezes conseguem prêmios na OBM, mas na grande maioria das vezes não. E essa Olimpíada Regional tem influência sobre o aluno, motivando ele para estudar matemática, conforme o professor Nicolau já falou. Além disso, esses eventos, como a Semana Olímpica, reúne os melhores num certo local e, na maioria das vezes, esses melhores não necessariamente vêm aqui para o INPA. Né? Na maioria das vezes, eles se distribuem nas instituições de nível superior. Então, acho que é uma coisa que tem tido um impacto muito positivo, especialmente depois da reformulação. A Olimpíada ela tinha um formato sênior e júnior, né, e houve uma reformulação, nível 1, nível 2, nível 3. E essa reformulação, né, estendeu a Olimpíada, porque hoje atinge 350 mil estudantes, a OBM, né, e a OBMEP 19 milhões, então é mais ou menos. Falar 10 segundos por sobre a razão do Felipe. É verdade que no Rio um bom número de ex-olímpicos vem para o INPA, mas isso tem um pouco a ver com uma característica do INPA que não tem exatamente a ver com o tamanho da estrutura dele. Que é que o INPA, do ponto de vista dos alunos, ele é muito menos burocrático que a maioria das universidades. Aqui um aluno com talento e com interesse, ele consegue fazer um curso de iniciação científica, mesmo curso de mestrado, doutorado, ainda tanto no segundo grau. Isso é extremamente difícil em outras universidades. Eu fiz uma... Bom, na UFRJ, para você fazer cálculo 3 antes de cálculo 1, você tem que fazer um processo. Eu fui aluno da UFRJ, eu gostei muito de lá, mas a minha impressão, pelo menos na época em que eu fui aluno lá, é possível fazer coisas nas universidades, mas a minha impressão é que no INPA é muito mais fácil. No INPA você começa a fazer um curso, você tem 15 dias depois do início do curso para se inscrever, ninguém pergunta se você tem os pré-requisitos para fazer o negócio. Você pode fazer análise funcional sem ter feito análise na reta, você pode se dar mal, mas é um freelancer. Então, eu acho que... Mas, quer dizer, eu acho que tem uma flexibilidade que eu acho que deviam ter em mais lugares. Eu acho que, de fato, mais gente do Rio acaba fazendo mestrado, doutorado muito cedo do que talvez em São Paulo. A USP é muito menos flexível do que o INPA. Isso talvez seja uma razão pela qual muitos ex-olímpicos de São Paulo não vão fazer matemática. Eles acabam fazendo computação e engenharia, acabam saindo do Brasil, até os ex-olímpicos de mais destaque. Acho que tem a ver com a estrutura administrativa interna. Se eu estiver errado, o FRJ mudou bastante da época que eu conheci até agora. Não, tá certo. Eu tenho um caso, o garoto, por sorte, ele não participou de Olimpíada. Ele era muito bom, foi parar na UFRJ com 15 anos. Quando ele entrou na universidade, estava terminando o mestrado lá. Isso é ótimo, eu fico muito contente com isso. Se ele tivesse participado de Olimpíada, ele não teria ido para lá, teria ficado no INPA. De novo. Só para dar um comentário sobre a pergunta sobre o impacto na educação no Brasil, eu acho que realmente o problema está é do Ministério da Educação. A Olimpíada não tem esse objetivo realmente, não? O objetivo da Olimpíada é divulgar a matemática, fazer conhecer aos alunos a matemática. A influência que tem sobre a educação da matemática já é uma consequência, não? Agora,
a mudança na educação da matemática no Brasil já depende do Ministério da Educação, das políticas internas do Ministério da Educação, o que tem que mudar, a formação de professores, porque o programa de Olimpíadas é uma coisa muito pequena, com um orçamento muito pequeno comparado com o orçamento do Ministério da Educação. Então eu acho que realmente o Ministério da Educação é que tem que mudar certas coisas para a formação de professores, tá? Porque eu acho que um grande porcentagem de professores que ensinam matemática não sabem matemática. Isso é triste, mas é a realidade. Bom, só uma palavrinha rápida aqui. Eu sou um exemplo de pessoa que participou da Olimpíada e não sou do IMPA, né? Eu sou da PUC, aliás, aqui nessa mesa não tem ninguém do IMPA. Bom, tem um aluno do IMPA. Eu fiz cursos no IMPA, mas se eu olhar na comissão, o número de pessoas do IMPA é limitado. E da mesma forma que eu acho bom, que eu pedi o microfone antes para comentar, que eu acho bom que existam Olimpíadas com perfis diferentes, que eu acho que elas, se elas colaborarem, digamos, né, se elas não se antagonizarem de alguma forma, eu acho que é bom que haja várias Olimpíadas com perfis, propostas um pouco diferentes. Eu vejo uma certa competição entre instituições como uma coisa boa também, tá? Eu sou de uma instituição, você é de outra, nós estamos falando aqui de uma terceira aqui na cidade do Rio de Janeiro, e eu vejo isso como uma coisa boa, que haja uma certa competição, que nós, instituições aqui no Rio, disputemos os alunos olímpicos. Eu acho que isso é bom para a matemática no Rio de Janeiro e no Brasil, tá? Eu acho que a competição em geral, se a competição for saudável, for limpa, eu acho que em geral a competição é uma coisa boa. Ela ajuda a melhorar o nível das coisas. Então, agradeço aos componentes da mesa, agradeço a presença de vocês, desculpe pela extensão no tempo, mas é um assunto que interessa a todo mundo, né? E amanhã nós temos mais uma sessão olímpica, né? Então, boa noite.